havia abundante graça, amém? Abundante graça e testemunho poderoso, louvado seja Deus. Terceiro item da plenitude do Espírito Santo é a santidade. Romanos capítulo 1, versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui estão os três itens, as três características de uma vida plena, cheia do Espírito Santo: vida transbordante, abundante, poder vencedor e santidade. E agora vamos ler aqui sobre os homens cheios do Espírito Santo. Temos Pedro, Paulo, Estevão e Barnabé. Atos capítulo 2, versículo 4. É uma lista, 4 pessoas aqui cheios do Espírito Santo como exemplo para nós. Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? E aí nós temos aqui no capítulo 2, Pedro cheio do Espírito Santo. Ele se coloca de pé e começa a pregar para aquela multidão que estava pensando que eles estavam bêbados, e Pedro vai explicar que é a descida do Espírito Santo. Capítulo 6, versículo 5. Agora é Estevão, diácono e evangelista. Como dom ministerial, ele era evangelista. Como serviço eclesiástico, ele era diácono. Porque diácono não é dom ministerial, é serviço eclesiástico, é função, é cargo. Atos capítulo 6, versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenaz, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Outro homem cheio do Espírito Santo foi Paulo, capítulo 9 de Atos. Capítulo 9 e versículo 17 de Atos dos Apóstolos. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Grande Deus. E o último aqui em nossa pequena lista é Barnabé, capítulo 11, versículo 24. Capítulo 11, versículo 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Amém? Aqui está falando de Barnabé. Então aqui está a pequena lista de homens cheios do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E nós queremos estar nessa lista também de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Grande Deus. Então agora vamos começar a falar sobre os dons espirituais. Amém? Já é outro assunto. Então nós terminamos aqui um assunto, vamos começar outro. O texto principal é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Não sei se vai dar para terminar hoje esta lição de número 8. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Era uma igreja que tinha todos os dons, mas era a igreja mais bagunçada, mais problemática que tinha.
Eles precisavam de um medidor, de um regulador, né, para colocar no ponto certo, porque às vezes era exagerado demais ou às vezes era pouco demais, tinha que estar bem regulado, né? Então eles estavam meio ignorantes acerca de como receber o dom, como utilizar o dom, qual era a finalidade do dom. Paulo teve que ensinar, doutrinar eles, porque estavam uma verdadeira bagunça, não estavam sabendo buscar os dons, não estavam sabendo exercer os dons, não estavam com a intenção certa ao utilizar os dons, e tudo isso vai ter que ser esclarecido. Dom vem da palavra grega carisma, que é derivada de outros dois termos gregos, chara, alegria, deleite, jovialidade, e caris, graça, boa vontade, favor imerecido. Dom é, portanto, pelo sentido do que lemos, uma dádiva de Deus, um presente do Senhor, algo gratuito, imerecido. O dom do Espírito Santo é aquela capacidade espiritual dada ao crente pelo Espírito Santo, tendo em vista o exercício do seu ministério como membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11 e o 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11 e o 12. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Bem? Então o dom do Espírito Santo é para o crente exercer na comunidade. O dom do Espírito Santo não é para tornar ninguém famoso, não é para tornar ninguém inchado, exaltado, exibido, não é para dar seguidores e fãs à pessoa, não é nem, né, para o maior bem da pessoa. O dom que você tem é para o bem do seu próximo. O dom que você recebe, que Deus te dá, que Deus te usa, é para o benefício do seu próximo. É para você servir o seu próximo. O dom não é para ser usado para oprimir as pessoas ou para fazer as pessoas se tornar os nossos súditos e escravos. Na verdade, quem tem dom, quem tem mais dons, quem é mais usado, se torna mais servo cada vez mais. Amém? Quem é mais beneficiado é o público, é a igreja, é os membros do corpo de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Mas hoje em dia muitas pessoas entendem de uma forma equivocada o dom. O dom vai fazer você trabalhar mais, servir mais e abençoar mais. Amém? As pessoas vão ser mais beneficiadas com o seu dom do que você mesmo. Acaba com todo egoísmo, isso acaba com qualquer vaidade, isso acaba com qualquer carnalidade. Saber disso, e essa é a verdade. Para melhor entendimento, podemos dividi-lo em 3 categorias: dons pessoais, dons ministeriais, dons da manifestação do Espírito Santo. 3 categorias. 3 representando quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só a harmonia, né? Até na criação, no mundo espiritual, você sempre vê as digitais de Deus, né? Louvado seja Deus. Não é mera coincidência. Deus planejou tudo. Deus é o arquiteto de tudo. Por isso que tudo é assim, se encaixa, tudo tem harmonia. Dons pessoais. Romanos 12, versículo 6. Romanos capítulo 12, versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Amém? Louvado seja Deus. Então, outra coisa importante é a medida da fé. Pode ser que as pessoas tenham o mesmo dom e um seja, né, vamos dizer assim nessa linguagem, seja mais usado do que o outro, no mesmo dom.
Amém? Mas não é para ter competição não, só estou falando para a gente entender melhor, porque cada pessoa tem uma medida de fé, um nível, uma estrutura